Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, vou ser o professor de vocês na disciplina de Cálculos Computacionais Mecânico-Quânticos para determinação da estrutura molecular das substâncias químicas. Nessa primeira aula, nós precisamos conversar um pouquinho sobre algumas instruções para a instalação de softwares, que os programas que nós vamos utilizar e serão imprescindíveis para a disciplina poder fluir bem, né, através desse recurso de videoaulas. E também gostaria de apresentar alguns conceitos introdutórios importantes, alguns conceitos-chave teóricos para vocês contextualizarem qual que vai ser o objetivo dessa disciplina, para que serve essas ferramentas que nós vamos desenvolver, nós vamos utilizar ao longo dessa disciplina. Tá bom? Então, inicialmente, sobre os programas que nós vamos empregar, existem vários pacotes de softwares, de recursos computacionais para o desenho, para a criação de inputs. Nós vamos ver direitinho o que significa esse termo que vai acompanhar a gente ao longo de toda a disciplina. Ou seja, é a informação da posição dos átomos, as posições relativas dos átomos num eixo de coordenadas cartesianas, para que o programa consiga reconhecer qual que é o arranjo atômico inicial para poder fazer os cálculos em cima daquele sistema molecular de interesse. Normalmente esses softwares disponíveis, eles são relativamente caros, não são de domínio público. Uma alternativa aos softwares pagos são softwares de domínio público, e para isso nós vamos empregar um conjunto de dois programas complementares, que é o MASC e o PC Games, também conhecido como Firefly. O PC Games, o Firefly, ele é um programa que efetivamente irá realizar os cálculos computacionais. Ou seja, ele vai resolver a equação diferencial da mecânica quântica em cima do sistema, o arranjo atômico inicial, que foi fornecido para ele, o input, como eu comentei, e fornecer um resultado, ou seja, uma molécula, um arranjo atômico mais otimizado, de mais baixa energia possível, que é o que vai ter a maior correspondência possível com aquela molécula do ponto de vista experimental, como que é aquela molécula, como ela realmente é. Então o Firefly, voltando, repetindo, é o programa que efetivamente irá realizar os cálculos computacionais mecânico-quântico. No entanto, o Firefly não dispõe de um ambiente gráfico de visualização embutido nele. Ele é um software livre, esta é a vantagem, mas ele tem essa limitação aí. Então, para isso, para contornar esse problema, nós vamos usar também um outro programa, que é o programa MASC. Não se preocupem com essas siglas, representam iniciais de palavras em inglês que correspondem com a função que esses softwares têm, né, tanto para fazer os cálculos quanto para a criação de inputs, como é o caso do MASC. Então, o MASC é um programa que nós vamos poder criar os inputs, que é fazer uma tabela de posições de átomos no eixo de coordenadas cartesianas, mas de uma maneira gráfica, de uma maneira intuitiva, sem precisar alimentar com dados numéricos, né, que é uma coisa mais chata de se fazer. Então, o MASC ele é um software complementar que vai nos possibilitar trabalhar num ambiente gráfico mais intuitivo, mais amigável para poder criar esses inputs. Além disso, o MASC permite visualizar os resultados das estruturas otimizadas, as estruturas calculadas pelo Firefly, que é o programa de cálculo. Durante esse período entre essa aula e a próxima, eu vou precisar que vocês providenciem algumas coisas. Nós vamos precisar deixar os softwares no computador de cada um de vocês devidamente instalado, para que nós não tenhamos nenhum entrave, nenhum enrosco na medida em que a disciplina vai avançando. Então, primeiramente, eu disponibilizei para vocês no Moodle um arquivo chamado Roteiro 1, que está lá passo a passo para a instalação do programa de visualização gráfica, o MASC. Então, basicamente, vocês vão acessar o site, né, através do link que foi fornecido nesse arquivo PDF, no Roteiro 1, vão fazer um registro no site dos desenvolvedores desse software livre, de domínio público, e em seguida vão fazer o download conforme instruído lá
está lá detalhado qual que é o arquivo que vocês devem fazer o download para o computador de vocês e fazer a instalação da maneira que convencionalmente a gente se faz, né? Uma vez que nós temos o arquivo no computador, clicar 2 vezes para poder começar o processo de instalação automática. O caso do Firefly, ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado, porque embora seja um programa de domínio público, é necessário solicitar a chave de instalação do programa para o desenvolvedor do programa, que é o Alex Granovsky, um russo, né? E ele solicita que cada um que queira o acesso a esse programa envie um formulário preenchido por e-mail para ele ter o controle, o registro do número de licenças que está liberado, o número de usuários que vêm utilizando o programa dele. Então, da mesma maneira que eu fiz para o Mask, com o roteiro 1, existe um outro arquivo PDF, o roteiro 2, onde está lá passo a passo o guia de instalação do Firefly. Então, primeiramente, vocês vão entrar no site, através do link, fazer o download de um arquivo, de uma pasta, na verdade, compactada que está lá dentro desse site. No roteiro está lá especificando detalhadamente qual que é a pasta que vocês devem fazer o download. Mas para poder fazer a extração dessa pasta compactada é necessário essa chave. Então está disponibilizado lá também um formulário .txt, que é um template do modelo de e-mail que vocês precisam enviar para o Alex Granovsky. Como atividade nesse período entre essas 2 aulas, nessa e na aula seguinte, nós vamos deixar aberto um fórum para poder tirarmos dúvidas sobre o preenchimento desse formulário. Então vai ser requisitado de vocês a apresentação desse arquivo preenchido, esse TXT com os dados de vocês para a solicitação da licença. E antes que vocês enviem esse e-mail, eu, juntamente com o tutor, vamos dar uma olhada no arquivo de vocês para ver se está tudo certinho, se não tem nenhum problema, para daí vocês mandarem o e-mail para que não haja nenhum problema aí de entendimento para poder ser liberada a licença de vocês. E isso vai ser uma atividade avaliativa, então o sucesso nesse processo de atenção a essas regras e o sucesso na instalação, né, vai ser acompanhado por mim e pelo tutor. Mas nós vamos estar disponíveis aí o tempo todo ao longo desse período para poder tirarmos dúvidas, por isso a necessidade de manter esse fórum aberto para que a gente possa online, em tempo real, ir tirando, sanando as dúvidas que venham surgindo. Então, além disso, conforme eu disse inicialmente, eu gostaria de tecer alguns comentários para a gente esclarecer o significado preciso de alguns dos termos presentes aí no nome da nossa disciplina. Como vocês podem ver, é um nome até bastante comprido, né? E dentre as palavras que compõem esse título, aí, algumas delas são muito importantes para a nossa disciplina e muito importante que nós tenhamos em mente a compreensão, o entendimento exato do que cada um significa durante essa disciplina. Uma palavra-chave aí, conforme você já deve estar imaginando, é a estrutura molecular. Como químico, você deve saber ter uma própria concepção intuitiva, formal, bem ampla sobre uma molécula, sobre a estrutura de uma molécula. Tá? A estrutura molecular, ela é a chave para entendimento das propriedades físicas, das propriedades químicas, do comportamento das moléculas, das substâncias químicas. Por exemplo, as coisas maravilhosas que o ácido desoxirribonucleico faz, o famoso DNA. É uma substância-chave para a compreensão da vida, né, de como a vida ocorre, qual que é a sua dinâmica intrínseca. E o comportamento e o que as moléculas fazem é um reflexo da sua estrutura molecular. Então, a estrutura molecular, claro que é importante quais são a identidade dos átomos envolvidos numa determinada molécula, seja o DNA ou seja a molécula de água, por exemplo, né?
Então, identificar que são átomos de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, caso a caso, mas também não só a composição elementar dessas moléculas, ou seja, a fórmula molecular, não é só isso que define uma substância química. Em alguns casos, sim. No caso da água, por exemplo, né, é familiar para a maioria das pessoas o H2O como sendo a fórmula da água, né? Na verdade, a fórmula molecular da água, e muitas dessas pessoas compreendem que quando se diz H2O, nós estamos implicitamente dizendo que é uma substância química cuja molécula ela é determinada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas esses átomos poderiam, a princípio, né, se organizar de diversas maneiras. E a molécula da água, ou DNA, é organizada de uma maneira muito específica, ou seja, o arranjo específico com que os átomos estão organizados uns em torno dos outros em uma molécula é o que nós queremos dizer, pelo menos no contexto dessa disciplina, como sendo estrutura molecular. Então, o que define uma substância química, a água, por exemplo, as suas propriedades físicas e químicas, nós sabemos que ela é um líquido à temperatura ambiente, nós sabemos o que acontece quando a gente chega perto do 0 graus, ela se solidifica. Nós sabemos o que acontece quando a gente aquece essa substância até perto de 100 graus e ela passa para a fase de vapor. Então, são uma série de propriedades e comportamentos que é um reflexo direto da estrutura com que esses 2 átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio estão organizados um em torno do outro, né? Então, nós sabemos, por exemplo, né, se combinarmos aqui entre nós que o átomo de oxigênio é um átomo vermelho e os 2 átomos brancos são os átomos de hidrogênio, nós sabemos que os 2 hidrogênios estão ligados no oxigênio, sabemos que é estabelecido um ângulo específico entre as ligações oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Nós sabemos que tem 2 pares de elétrons não compartilhados, apontando para os vértices de um tetraedro desta molécula. Então, essa organização, essas distâncias interatômicas, esses ângulos formados entre as ligações, tudo isso são parâmetros específicos da molécula da água, e os comportamentos dela é um reflexo direto dessa organização muito específica. E por que a água, por que esses 3 átomos estão organizados exatamente dessa maneira? Claro, você deve estar se perguntando, claro, né, o hidrogênio é um átomo monovalente, o oxigênio é um átomo divalente, então é a única maneira com que eles podem se ligar. Ok, mas nem sempre é assim, nós temos diversos tipos de moléculas, eu poderia ter dado diversos outros exemplos aqui em que a maneira com que eles estão ligados poderiam ser inúmeras, né? Sem violar qualquer lei sobre valência, sobre qualquer lei sobre a teoria estrutural clássica, né? Mas além da questão da valência, esses 3 átomos estão organizados exatamente dessa maneira porque essa maneira corresponde ao menor nível energético com que esses 3 átomos podem se organizar um em torno dos outros. Então, um outro nível de entendimento sobre estrutura molecular é a compreensão de que esse arranjo atômico que compõe uma determinada molécula corresponde a um mínimo de energia, a um potencial, a um poço de potencial energético para esse sistema desses três átomos aqui. Então, o recado, resumidamente, é esse, né? No contexto dessa disciplina, a palavra estrutura molecular corresponde a um arranjo de átomos em torno uns dos outros que corresponde ao menor nível energético possível entre os átomos envolvidos em uma determinada molécula, como água, como DNA ou qualquer outro tipo de molécula, de substância química. Bem, qual que é uma boa notícia? Nós podemos utilizar esses softwares que eu comentei para vocês para poder calcular a energia associada a cada tipo de arranjo atômico por um sistema de interesse, né, por uma determinada molécula. Então, nós podemos, por exemplo, informar através de um input as posições relativas de um átomo de oxigênio e de 2 átomos de hidrogênio, e o software vai fazer um cálculo utilizando a resolução da equação diferencial da mecânica quântica, utilizando os orbitais atômicos, ou o orbital para a função de onda para esse sistema, e obter uma energia correspondente àquela posição.
Existe um processo dinâmico que esse software, que esse programa faz, que é fazer uma variação automática nas posições relativas desses átomos e calcular novamente a energia. Isso é feito várias vezes até encontrar qual que é a combinação de distâncias e de ângulos que resulta num cálculo que dá a menor energia possível para aquele sistema. Então, quando o cálculo chega nesse valor de energia minimizada, se assume então que nós estamos muito próximos da estrutura molecular daquela molécula real, né? Daquela molécula experimental. Então é isso, até a próxima aula.